Inclusive, o noticiário do Galo, que está chegando com o Álvaro Damião e as informações do Atlético, que levou um reforço, eu considero, importante lá para São Paulo. Tudo bem, Álvaro? Tudo ótimo, um abraço para você, um abraço para o nosso Edu Panzi. Pois é, aqui também o Edu, porque eu falei da Laut, falei da rodada, mas não falei do Edu, não posso deixar o Edu aqui. Falou da Laut, não lembrou de mim? É. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Ele falou o nome dos 4 aí, em nenhum momento ele falou Edu Panzi. Mas sabe por quê? Porque o Álvaro Damião. Não tinha Laut lá no Catar, Du. Essa é verdade. Então, mas nós demos nosso jeito. A gente deu o nosso jeito. Um abraço para todo mundo. Vamos lá, vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro, dessa primeira rodada. O Galo vai jogar contra o Corinthians e o Álvaro Damião traz as informações do Galo. Também vamos ter as informações do Corinthians aqui com o Rubens Júnior. Já dei boa noite, agora, por favor, Álvaro. Sobre essa novidade que você falou, se é um reforço ou não, é um baita reforço, né? A gente não sabe se para a lateral esquerda ou para o meio-campo, porque ele atua nas duas posições. É o Rubens, ele está recuperado de uma lesão, treinou apenas com uma faixa de proteção na mão direita. Se vai se lembrar, ele não atua desde a semifinal do Campeonato Mineiro, no dia 17 de março. Durante um treinamento, ele sofreu uma fratura na mão direita, precisou imobilizar a região. Com uma proteção, ele ficou de fora de parte dos treinos, depois treinou com proteção e agora está liberado, viajou com a delegação para São Paulo. Se precisar entrar em campo, se o Atlético for escalar o jogador, ele vai entrar com uma proteção na mão direita. Você vai se lembrar que quando do jogo contra o Rosário no meio de semana, a gente especulava que um possível retorno do Rubens, e ele queria muito voltar contra o Rosário. O que pegou? O que ele só está liberado agora? É porque, na verdade, a proteção que ele tinha na mão e que ele ainda usava não é uma proteção permitida para você atuar. Então, para treinar, tudo bem, mas para atuar, não. Essa proteção de hoje é apenas uma faixa. É apenas uma faixa que eles colocam na mão do jogador. Então, é muito mais tranquilo. Ele poderia até voltar no jogo do meio de semana, mas ainda era cedo para falar se com essa faixa ele estaria, como é que eu vou dizer, psicologicamente liberado, né? Porque um jogador com uma fratura na mão, cara que corre o tempo todo, ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem fisicamente, ele tem que estar bem psicologicamente. Porque senão o cara vai ficar com medo de bater o braço, vai ficar com medo de pular, de cair sobre o braço. Então hoje não, hoje ele está liberado, tranquilo, viajou com a delegação. 24 atletas viajaram para São Paulo. Ô Du, o Rubens é um reforço, né? Sem dúvida, Léo. Principalmente pro banco, né? Não acredito no Milito utilizando o Rubens agora de primeira entre os 11 titulares, mas acho que ao longo da temporada, quando ele estiver bem já, sem esse problema na mão, já confiante, né? Porque o Álvaro tocou num ponto que é importante, né? Quando você vem de uma fratura, tem a parte da cabeça também, né? Você confiar em cair, apoiar com essa mão. Vai acontecer de novo. Um choque, às vezes você evita de colocar o braço. Então isso tudo conta. Mas o Rubens é um baita de um reforço para o elenco. O Milito tem no Rubens as características que ele busca em atletas, né? Cara que faz mais de uma função, cara que tem muita intensidade, que entrega demais sem a bola. Então, o Rubens é um cara que aos poucos, bem, sem esse problema na mão, vai ser muito importante para o Milito. Um detalhezinho, Léo, se me permite, porque quem está nos acompanhando no YouTube está vendo a foto do Rubens. Se você vê, primeiro, aquela proteção ali é que ele treinou hoje na cidade do Galo. O Galo treinou pela manhã e viajou logo depois, na sequência, para São Paulo. Então é com aquela proteção ali que ele pode jogar amanhã, que é uma faixa. Essa aí está permitida. Mas o detalhe que eu quero chamar aqui não é só para proteção e não é só para o treinamento. Olha os músculos do Rubens. É impressionante o Rubens, como ele é profissional, como ele é atleta profissional, como ele se dedica à profissão dele. Você olha o braço dele mesmo quebrado. O que você vê ali é impressionante. O cara não tem percentual nenhum de gordura. Se for fazer aquele negócio que eu fiz lá, quando apertou minha barriga lá, que tá doendo até o... Mas essa é a questão. Você falou aí dos músculos que estão aparecendo na imagem. Mas é o nome do retrem, quem tá no rádio não tá vendo, mas quem tá no YouTube tá vendo. Eu quebrei o punho já. Quando você vai fazer um movimento, uma ação, como um chute, um toque, você movimenta todos os músculos da mão também. Da mão, do braço. E se ainda estiver inflamado, vai doer pra boné, vai doer demais. Então você precisa esperar desinflamar para poder pelo menos fazer os movimentos, forçar a musculatura da mão, já não sentir, e aí você vai recuperando a confiança. Sem dúvida alguma, o Rubens vai, né, tá indo para São Paulo, é um reforço, é uma alternativa, é uma opção, mas é uma opção que eu imagino o Milito não quer usar nesse momento.
Se não for necessário colocar o Rubens no jogo, né? Se não tiver um problema físico com alguém ali, o Rubens, na teoria, vai ser o último que ele vai olhar. Você não acha que ele tá doido pra usar, não? Não, imagino que sim, mas acho que pelo lance do tipo de lesão que ele teve, do problema na mão. Então, quanto mais tempo o Rubens puder ficar fora do impacto do jogo para valer, ótimo. Mas se ele está relacionado, nós aqui estamos falando, o Du falou de uma experiência própria dele. Eu e o Damião, a gente está falando aqui de vivência que a gente teve. Mas o Atlético tem um departamento médico, o médico da seleção brasileira é o médico do Atlético. Então, eles sabem muito bem. Se o Rubens está relacionado, é porque ele tem condição de jogar. Se ele tem condição de jogar, ele pode, né, fazer alguma função, ele pode entrar lá. Mas se sou eu, Milito, se não for necessário, dar mais um tempo para o Rubens para ganhar mais confiança, para poder, inclusive, jogar já sem a faixa, assim que for necessário. Como meia esquerda ou como ala pela esquerda, né? Acho que pode ser um cara a substituir o Arana, eventualmente, mas jogar com o Arana também. Também, porque você imagina se amanhã, bate na madeira, mas se o Arana tem um probleminha lá, quem é o reserva do Arana? Não, e nem é o fato de ter um probleminha, Léo. O Milito tem rodado o elenco, né? Ele falou na coletiva que ele vai rodar o elenco, é bom todo mundo ir se acostumando. É verdade. Talvez ele não tenha rodado o Arana ainda, porque não tinha o Rubens. O Rubens não tá ok. Dali a pouco pode ser que aconteça. Ele não poderia ter rodado o Arana com o Gustavo Scarpa, não? Ah, não. O Scarpa não dá pra fazer ali. Poderia. Mas defensivamente, assim, eu acho que não dá pra... É porque o Arana fecha uma linha de 4. Se o Scarpa tiver do lado esquerdo... Ele já jogou de lateral, né? Ele já fechou essa linha de 4. Mas, sinceramente, você tendo o Arana... Espera o Rubens tá ok, para não ter que deslocar o Scarpa lá pro lado esquerdo, porque ele já não rende jogando do meio para frente, como ele rende do lado direito. Lembrando que o Rubens gosta do meio, hein? Lembrando que o Rubens... Ele jogou ali quando mais jovem, mas acho que hoje ele tem a lateral também como tranquilidade para poder atuar ali. Muito do que a gente está falando, do Rubens, e a gente vai falar também do possível time do Atlético amanhã, vai depender do time do Corinthians, de como vai jogar o time do Antônio Oliveira. E o Rubens Júnior está acompanhando as informações do Corinthians, que não foi bem no Campeonato Paulista, meu caro Rubens Júnior. Não foi. Mas, no meio de semana, fez um jogo pela Copa Sul-Americana, pegou uma mambaia lá, fez 4-0, o Romero fez gol. A torcida do Corinthians, ela é assim como a do próprio Atlético, ela precisa só de uma faísca para pegar fogo, e jogar na Arena Corinthians nunca é fácil. Então, imagino que não vem com a moral lá no alto, mas também não vem derrubado o Corinthians para amanhã não, né, Rubinho? Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço a você, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola. Até dentro disso, um dado importante, o Corinthians no Campeonato Brasileiro, nos últimos 10 jogos, teve apenas 2 vitórias em casa, hein? Nos últimos 10 jogos, jogando diante do seu torcedor, apenas 2 resultados positivos. E tem, Léo, no comando de ataque, o artilheiro do gol improvável. Ele erra o fácil e acerta o difícil. Quem seria? Yuri Alberto. E o torcedor vai pegando no pé do Yuri Alberto. O Corinthians, que não fez um bom Campeonato Paulista, saiu na fase de grupos, fez apenas 14 pontos. Na Copa do Brasil vem avançando. Passou do Cianorte e também do São Bernardo. Na Copa Sul-Americana regulou também. Teve empate contra o Racing, teve vitória sobre o Nacional do Paraguai. E o técnico Antônio Oliveira, o português, que fez um ótimo trabalho na temporada passada à frente do Cuiabá. Ele mantém a mesma base, não tem desfalque, não tem dor de cabeça, finalizou a preparação de forma tranquila e mantém a mesma teoria que ele vinha utilizando nos últimos jogos, com Cássio, Fagner, Félix, Gustavo Henrique e Hugo. Ranielli, aí você vê o Fausto Vera e Rodrigo, Wesley, Romero e Yuri Alberto. É um ataque super criticado, mas às vezes regula, Léo. Eu brinco aqui, o Rafa, meu primo, que é corintiano lá de Sete Lagoas, ele manda assim, é o Cristiano Romero, de tanto que gosta do Romero. O Romero, eu acho que ele é o artilheiro da Arena Corinthians. É o cara que mais fez gol lá. Ele tá longe de ser craque, mas é um cara que funciona ali. Agora, de todos esses, o Romero tem esse lado folclórico, o Yuri Alberto já teve fases melhores, mas não é um jogador ruim. Só que o cara que mais me preocupa ali é o Wesley. É o menino da base, que é driblador pra caramba, que joga pelo lado esquerdo e as jogadas todas começam com ele.
E você acha que isso pode fazer com que o Milito tenha uma atenção especial no lado direito do Galo? Pode, sem dúvida, e pode fazer também com que o Corinthians se preocupe com o lado direito do Atlético. As subidas do Scarpa, caso seja repetida a formação contra o Rosário, ou quem for cair por aquele lado. O Hulk é um cara que cai muito pelo lado direito, apesar de que no jogo contra o Rosário, surpreendentemente, ele caiu mais pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Mas do outro lado vai ter que preocupar também. O Corinthians vai ter que preocupar muito com o Atlético. Agora, eu sou muito fã do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, muito bom jogador, foi muito mal aproveitado no Corinthians como centroavante, sabe? Eu acho que o time que tem um centroavante, em determinado momento, precisa jogar em função dele. A bola precisa chegar nesse centroavante. E o Yuri Alberto é bom finalizador. Claro que o Atlético tem que se preocupar. O Corinthians é muito forte na sua casa, na Neoquímica Arena. Apesar do retrospecto ser bem favorável ao Galo, mas jogar lá nunca é fácil, independentemente do momento pelo qual esteja passando o Corinthians. Mas teve um momento aí de treino, sessões de treino, alguns amistosos, recuperou confiança agora na Sul-Americana. Não vai ser fácil, para nenhum dos lados. O Corinthians tem uma coisa semelhante ao Atlético para mim. O Corinthians ficou um bom tempo tendo o seu elenco, que não é nem perto, né, de qualidade do Atlético, mas sendo o que ele tinha de bom sendo mal aproveitado. Muito bom. Vamos lembrar que o Corinthians teve de treinadores aí, teve o Vanderlei Luxemburgo, o próprio Mano Menezes. Aqui eu não comparo com o Vanderlei, acho que o Mano hoje, o Mano tem ideias mais atuais, mas a maneira de jogar, o Mano Menezes privilegia algum atacante? Não. Então assim, e o Corinthians foi lá e tirou o Antônio Oliveira do Cuiabá, que é um bom treinador, que é um cara, assim como o Milito, de ideias mais novas, do futebol que é praticado hoje. Então, não será o Corinthians do ano passado que o Galo vai enfrentar. Agora, o time que o Atlético tem, não dá para comparar com o do Corinthians. As camisas pesam lá, pesam iguais lá, mas time por time o Galo é bem melhor.